Alô, senhor Manuel Pellegrini, tira o olho do Paulo Henrique, torcedor. O lateral direito do Vasco se destacou tanto vestindo a camisa da seleção brasileira que começa a ser observado pelo futebol espanhol. Vou trazer essa informação aqui a você. Também falar sobre Ryan, porque, sinceramente, cara, é difícil entender às vezes o que a imprensa faz com o Vasco da Gama, porque fazem de tudo para diminuir o nosso clube. Eu vou explicar essa situação que tem tudo a ver com o Ryan. Além disso, também falar, é claro, sobre essa rodada de Campeonato Brasileiro, a 29ª rodada do Brasileirão e muito mais nesse Boa Noite Gigante que chega para você na noite deste seu sábado, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, né, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos que vamos então, amigos, sem muita enrolação, num Boa Noite Gigante que vai ser papum, né, para fechar aqui essa sua noite de sábado, falar logo sobre o nosso Cruz Maltino. Eu quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando exatamente sobre esta rodada do Brasileirão, mas sobre os jogos que irão acontecer hoje, né? Tem um que está acontecendo, inclusive durante a gravação deste vídeo, que é Corinthians e Atlético Mineiro, jogo que foi marcado para as 6h30 da noite deste sábado, e Cruzeiro e Fortaleza. Não vou falar sobre quais foram os resultados dessa partida, até porque provavelmente você deve estar assistindo esse vídeo quando até um desses resultados já aconteceram, mas eu vou falar o que era importante para acontecer para o nosso Vascão, que hoje olha mais para a parte de cima do que para a parte de baixo. Nem Corinthians nem Atlético Mineiro estão na frente do nosso Vasco da Gama. Corinthians e Atlético têm exatamente o mesmo número de pontos e o Vasco está com 36 à frente destas duas equipes. Ou seja, o melhor resultado aí é um empate. Para nenhum dos dois vencerem, ultrapassar o Vasco na tabela de classificação, e para que ambos não conquistem muitos pontos, fique cada um com um pontinho e permaneça ali na parte de baixo da tabela. Com relação a Cruzeiro e Fortaleza, Fortaleza hoje é uma equipe do Z4 e o Cruzeiro hoje é uma equipe do G4. O Cruzeiro tem 53, o Vasco tem 36, o Fortaleza tem 24 e está 12 do Vasco. Ou seja, nem o Vasco vai chegar no Cruzeiro, assim, praticamente impossível. São aí quase 20 pontos de distância, 17 pontos de distância, e nem Fortaleza vai chegar no Vasco. Então, esse resultado aí também para o nosso Cruz Maltino é indiferente, então passe a noite do seu sábado tranquilo. Os resultados mais importantes para o Vasco nessa rodada é o próprio jogo do Vasco contra o Fluminense, ficar de olho no jogo entre São Paulo e Mirassol, porque hoje o Vasco tem que mirar o São Paulo e passar o São Paulo na tabela de classificação, que pode acontecer, inclusive, caso vença a equipe do Fluminense na segunda, e secar também Botafogo e Bahia, dois adversários hoje diretos do Vasco da Gama na briga por uma vaguinha na Copa Libertadores do ano que vem. Então, amanhã, pela parte da manhã, eu trago aí com mais detalhes para você essas informações sobre, né, o Campeonato Brasileiro. Certo é, o nosso Vasco está indo bem, é só manter. Tivemos aí, nestas últimas horas, né, algumas previsões de probabilidades sobre o nosso Cruz Maltino chegar a Libertadores. O Vasco até o momento tem uma chance bem pequena de Libertadores, né? Uma chance aí de 0,36% de acordo com o Gato Mestre, e o Infobola dá 1% ao Vasco. Já o Gato Mestre dá 4,75% de chance do Vasco chegar a uma pré-Libertadores, e o Infobola 6%, cara.
Já a probabilidade no futebol da UFMG dá 8% de chance do Vasco chegar a uma pré-Libertadores. Com relação ao rebaixamento, a chance é quase nula para o nosso Vascão. E Sul-Americana, 65%. Né? O certo é, a chance é grande do nosso Vascão estar aí na próxima temporada disputando uma competição internacional e tomara que seja ela a Liberta, né? Que, caso não venha pelo Brasileiro, venha pela Copa do Brasil. Bom, rapaziada, eu tô parando o vídeo aqui rapidinho para dar um recado importantíssimo para você. Você aí gosta de ter na sua casa produtos do Vasco? Você gosta de, durante o jogo do nosso Vascão, sempre estar muito bem acompanhado com um copinho de Coca-Cola ou de cerveja, que seja, daquilo que você gosta de tomar enquanto o nosso Vascão tá na televisão? Então, amigo, olha só, o negócio é o seguinte: o canal do Gigante Vasco, ele tá te oferecendo os melhores produtos possíveis para você acompanhar o nosso Vascão, que são os produtos, olha, da Gol Case. Esse daqui é o copo da Gol Case, um copo térmico sensacional, é um copo que não deixa a bebida quente. Essa daqui é a garrafa térmica também da Gol Case e a outra garrafa térmica também da Gol Case. Além dessas, tem muitas outras. Tem essa daqui também do Coutinho, tem essa daquela camisa linda que entrou para a história do nosso clube. Tem essa aqui também do Ryan, cara, Ryan 77. E além de tantas garrafas bonitas, a Gol Case também faz capa de celular personalizada, cara. Olha aí que coisa linda, ó. São Januário, capa do Coutinho, a capa aqui do canal Gigante Vasco. Além disso, amigo, tem essas outras capas aqui também, ó. Outra capa de São Januário. Capa dessa daqui, desse escudo lindo, cheia de detalhe, cara. Olha como é bonita a capa, olha. Então assim, amigo, corre pra Gol Case, aproveita. Você que curte, né, produtos do Vasco, lindos, 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 lindos. Esse copo aqui é maravilhoso. Mantém a bebida, volta a repetir, gelada. Aqui no link da descrição e do comentário fixado, você clica que você vai ter acesso a todos esses produtos. E ainda tem uma informação ainda melhor, né, para te dar aqui nesse vídeo. Porque você usando o cupom GIGANTE, você tem desconto na sua compra, cara. Então, além de ter acesso a todos os produtos maravilhosos, você ainda tem um descontão que a Gol Case preparou para quem é inscrito aqui do canal do Gigante Vasco. O cupom GIGANTE. Você vai lá, coloca tudo no carrinho, no final coloca o cupom GIGANTE, que vai estar um descontão preparado exatamente para você. Então, segunda-feira, Vasco Fluminense, nada melhor do que um copinho térmico desse para você acompanhar a partida. Então, vai lá, link aqui na descrição e no comentário fixado. Use Gol Case. Pessoal da Gol Case, beijão, obrigado. Vocês são demais, cara. E para isso, o Vasco vai depender muito dos seus jogadores que hoje tem dentro do grupo, né? E o Vasco tá com um grupo muito bom. É Paulo Henrique, é Ryan, é Cão Barros, é Carlos Cuesta, é Robert Renan, é Léo Jardim, é Lucas Piton, é Coutinho, é Andrés Gomes, é Nuno Moreira. O Vasco tem um elenco forte depois de tantos anos. Isso faz com que automaticamente clubes tenham interesse em muitos jogadores do Vasco. É o caso do próprio Paulo Henrique. Paulo Henrique na seleção brasileira conseguiu se destacar. Paulo Henrique conseguiu chamar a atenção pelo bom desempenho que teve, vestindo a camisa da seleção brasileira. Isso é legal, isso é bom, isso é maneiro, né? Entretanto, é preocupante, porque a partir de um bom desempenho, clubes começam a sentir interesse pela contratação do jogador. O Paulo Henrique, que no jogo contra o Japão, além do gol marcado, ele teve também um passe decisivo, 63 passes certos, 85 ações com a bola, 4 duelos ganhos e 7 ações defensivas. Um lateral que já vinha tendo no Vasco um grande desempenho e conseguiu também, mesmo com a pressão de uma seleção brasileira, desempenhar muito bem. O próprio empresário do Paulo Henrique, ele confirmou que durante esse período, diante do destaque que o PH teve na seleção, ele já recebeu algumas sondagens de clubes de fora do Brasil tendo interesse na contratação do lateral direito. Mas imediatamente o próprio empresário ele deixou muito bem claro que o interesse do Paulo Henrique é se manter no Vasco da Gama, ele não quer sair, tem um carinho, um amor, um desejo grande de fazer história por aqui. Isso impede com que ele saia mesmo diante de tanto interesse europeu. E a informação destas últimas horas, uma informação que vem ganhando muita força na imprensa espanhola, é que o técnico do Real Betis, o Manuel Pellegrini, ele ficou impressionado com o Paulo Henrique, tá? O Pellegrini, ele é um técnico chileno que busca reforço aí
para o Real Betis nesta próxima temporada. E vê o Paulo Henrique um jogador com potencial para atuar no futebol europeu, principalmente após o bom desempenho do PH com a seleção brasileira, tá? O interesse do Betis, é claro, surge por conta desse atual momento do jogador, é um reconhecimento, né, ao bom momento que Paulo Henrique vive com a camisa do Vasco e também da seleção brasileira, e deve ser um nome aí que o Real Betis vai tentar contratar nessa próxima janela de transferências do final do ano de 2025, início do ano de 2026. Então, assim, me preocupa, cara, porque eu não sei como vai chegar aí a Europa, né? O Paulo Henrique já foi um jogador que teve, sim, ofertas de clubes, principalmente aqui da MLS, do futebol norte-americano. Um clube dos Estados Unidos chegou em agosto desse ano, né, estar disposto a pagar 3 milhões de dólares, 16 milhões e 400 mil reais na cotação atual pela compra dos direitos econômicos do Paulo Henrique. O clube, no caso, foi até o Cincinnati, clube que o Vasco vendeu, o Luco Orejano, mas o Vasco recusou por entender que era uma proposta baixa para o Paulo Henrique, e pelo fato até do próprio Paulo Henrique estar muito animado hoje com o Vasco da Gama. Então, recentemente, o Vasco já recusou uma proposta do PH, valor de 16 milhões e 400 mil reais, e a expectativa é que com a bola hoje que o PH está jogando, que uma nova proposta chegue também no final da temporada. É claro, se o Vasco recusou de 16, para vendê-lo tem que ser uma proposta irrecusável. E mesmo que chegue uma proposta irrecusável, eu acho que tendo o Paulo Henrique na lateral direita, a melhor coisa a fazer, independente do valor colocado à mesa, é mantê-lo dentro do grupo. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E qual seria o mínimo? Para mim, para vender o PH é no mínimo 70 milhões de reais. Quer tirar o PH? Paga 70 milhões de reais que leva. Menos que isso não vale a pena, até porque o Vasco, por um valor como esse, talvez não ache um lateral direito da qualidade do PH no mercado da bola. Hoje o Vasco tem um lateral de seleção brasileira, meu. Tem que valorizar o nosso produto. Se o Wesley foi vendido aí pro Roma, né, do Flamengo pro Roma, por quase 200 milhões de reais, por que eu vou querer menos pelo Paulo Henrique? Porque eu vou querer pouco pelo PH, né? Tem que pensar alto, sim. E falando em pensar alto, o Vasco hoje ele pensa muito alto com o Ryan. Amanhã, inclusive, eu vou trazer num vídeo, no Acorda Vascão, provavelmente, muitas informações sobre o Cria. E como hoje o Ryan é um jogador disputado no futebol europeu. Eu sempre valorizo matérias, sempre. Até porque eu creio que cada jornalista ele tem a sua fonte e o que me resta é respeitar isso. Só que, há poucos minutos atrás, a ESPN ela trouxe uma informação que eu não quero nem dar o nome do jornalista para não parecer que eu estou fazendo uma crítica a ele em si. Mas é uma informação que vai completamente diferente do que eu tenho de informação e do que talvez hoje a grande maioria daqueles que cobrem o Vasco da Gama de uma forma séria também tem, que é os valores que o Vasco da Gama quer para vender o Ryan nessa janela de transferências. E a informação é que talvez nem a venda aconteça nessa janela. Só no final do ano que vem, no meio do ano que vem, pós-Copa do Mundo, é onde o Vasco vai querer vender o Ryan. É um jogador hoje muito importante que o Vasco quer vendê-lo por um valor alto. Não à toa o Vasco hoje senta com o Ryan para buscar a sua renovação contratual, porque o Vasco entende que o Ryan não tem que ser apenas a maior venda da história do Vasco, mas tem que ser uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro. E pelo valor hoje que o Ryan tem, por exemplo, como multa rescisória, o Vasco já entende como pouco. O valor da multa rescisória hoje do Ryan é de 40 milhões de euros, algo em torno de 250 milhões de reais. O Vasco quer mais pelo Ryan. E hoje a ESPN trouxe a informação que a diretoria Cruz Maltina autorizou o Pini Zahavi, que é um dos maiores empresários do futebol mundial, para buscar propostas para o Ryan já em janeiro de 2026. Informação diferente da que eu tenho, a informação é que o Vasco quer vender o Ryan, mas não em janeiro, sim a partir do meio do ano que vem. E além disso, além da informação dada de que o Vasco estaria buscando vender o Ryan já no início do ano de 2026, é que o Vasco entende hoje que o Ryan vale 30 milhões de euros. Informação diferente também da que eu tenho. O Vasco ele tem por objetivo hoje renovar o contrato do Ryan, colocar uma multa rescisória num valor gigantesco assim, num valor altíssimo, né? Casa aí de 60 milhões de euros é que o Vasco quer colocar na multa rescisória do Ryan para que ele seja a maior venda da história do futebol do Vasco da Gama, uma das maiores do futebol brasileiro. Então, informação com todo o respeito do mundo, né?
a ESPN por essa notícia dada nesse sábado, mas o fato do Ryan ser vendido em janeiro de 2026 por um valor de 189 milhões de reais, completamente diferente daquilo que eu, Lucas, tenho, e creio que também a grande maioria daqueles que hoje cobrem a imprensa do nosso Vascão. Então, caso houve aí uma preocupação, se acalme, meu amigo, porque o Ryan vai ser vendido por um valor muito maior que esse. Show? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Se você acha válido, né, um valor aí próximo à casa de 400 milhões de reais pelo Ryan. Bom, eu, Lucas, amigo, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo desse sábado. Já eu vou estar de volta com aquele nosso Acorda Vascão, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!